No estudo anterior, nós vimos 5 razões que nos levam a crer que a igreja é um lugar, um instrumento de educação. Hoje veremos outras 2 razões e vamos completar as 7 razões que nos mostram que a igreja é um lugar, é um instrumento de educação. A 6ª razão que nos leva a crer que a igreja é um instrumento de educação é porque a igreja é um lugar de transformação. Quando mantemos uma vida cristã saudável e nos relacionamos com as pessoas na igreja, e estudamos as Escrituras e oramos, exercitamos nossos dons espirituais e ouvimos a mensagem de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai nos transformando ao longo da nossa vida. E isso nós podemos perceber, por exemplo, entre muitos outros textos, na carta de Paulo aos Gálatas, nos capítulos 5 e 6. Nos capítulos 5 e 6, Paulo mostra que o crente que é justificado pela fé em Cristo, ele tem uma vida transformada. Ele continua sendo um pecador, mas não será mais um pecadeiro, porque ele será guiado pelo Espírito Santo. Por exemplo, Gálatas 5,16 diz, na nova versão transformadora, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfaçam os anseios de sua natureza humana. E como parte deste processo de orientação do Espírito Santo, Gálatas 6, verso 2, diz o seguinte: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. Verso 3, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Então nós percebemos em Gálatas, tanto nos capítulos 5 e 6, e recomendo que você os leia inteiramente, que a igreja é um lugar sim de educação, por ser também um lugar de transformação. As pessoas mudam, elas passam a ser guiadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda as pessoas a refrearem aspectos negativos da natureza humana e a desenvolver aspectos positivos. E além disso, a pessoa aprende a levar os fardos dos seus irmãos e não apenas olhar só para a própria vida. E a 7ª razão que nos leva a crermos que a igreja é um lugar de educação é que a igreja se torna também um lugar de atrairmos pessoas para a luz de Deus. Não tem como um lugar que atraia as pessoas para a luz de Cristo, não tem como este lugar não ser um instrumento, um ambiente de educação. Em Mateus 5, versículo 13, Jesus disse o seguinte, e também até o verso 16 eu vou ler para você. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então você percebe? Jesus diz que nós somos o sal da terra. Assim como o sal preserva, era utilizado para preservar alimentos, nós devemos preservar o conhecimento de Deus e de sua palavra diante da sociedade. Assim como o sal dá sabor aos alimentos, nós devemos dar sabor à vida das pessoas. Jesus diz que também somos a luz do mundo. Ou seja, sendo que Jesus é a verdadeira luz do mundo, como diz João 8,12, nós somos refletores desta luz. E não tem como pessoas que reflitam a luz de Cristo não contribuírem para a educação e para a transformação de outras pessoas. E sabe uma das melhores maneiras que nós podemos fazer isso como igreja? João 13,35, Jesus diz assim, nisto conhecerão que todos são
meus discípulos, se vocês amarem-se uns aos outros. Quanto mais as pessoas verem que nós nos amamos e nos respeitamos, quanto mais as pessoas verem que não somos fofoqueiros, mais as pessoas perceberão que a luz de Cristo realmente se encontra em nós. E desta forma, elas se sentirão atraídas a Jesus. E ao irem para a igreja, elas também serão educadas no caminho da salvação, serão transformadas mentalmente e intelectualmente, para que inclusive tenham uma vida mais sábia, tenham uma mente mais sábia para viverem a presente vida. E eu finalizo o estudo desta semana lendo para você o que está em Hebreus 10, 25. Aqui há um conselho muito precioso para aqueles que aguardam a volta de Jesus e desejam realmente se prepararem para este evento. Hebreus 10, 25 diz assim: E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixe de ir à igreja. Não seja, diríamos assim, um desigrejado. A Bíblia diz que não devemos deixarmos de nos reunirmos como fazem alguns, mas que devemos, em igreja, nos encorajarmos mutuamente, ainda mais que o dia da volta de Cristo está muito próximo. Que Deus abençoe a você, que estas 7 razões pelas quais a igreja se torna assim um lugar de educação motivem você a ir à igreja, independente da circunstância na qual se encontre agora. Deus está de braços abertos lhe esperando. O Espírito Santo tem muitas coisas a lhe ensinar, não só em sua casa, não apenas em reuniões de pequenos grupos, mas também na igreja, que, de acordo com 1 Coríntios 12, é o corpo espiritual de Cristo. Um forte abraço, um bom restante de semana e até o nosso próximo estudo.